Bem-vindas a todos e a todos que chegaram aqui nessa aula. A gente já está há algum tempo fazendo essas aulas sobre apometria. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre um pouco mais como que é essa coisa da apometria fundamental do Lacerda, tá? Destrinchar um pouco melhor o que está lá. Então, ele trabalha muito com a ideia do setênio, né? Vocês lembram que é a ideia dos sete corpos espirituais, que a gente não é um único corpo físico, a gente tem um duplo etérico, que seria uma forma, é um xerox da gente um pouquinho afastado do corpo. Então, ele é um contorno mesmo da gente. Esse duplo etérico é onde fica armazenado todas as influências que a gente recebe dos outros corpos antes de elas passarem para o corpo físico, beleza? O corpo astral, ele é o próximo corpo, ele ainda mantém a forma humana, ainda não mantém a nossa forma, e ele é o responsável por armazenar as nossas emoções. Então, todas as emoções ficam mais ou menos concentradas no corpo astral. Subindo um pouco mais para o lado mais etéreo, a gente chega no corpo mental inferior, que aí já tem uma forma completamente geométrica, né? Meio de elipse, assim, uma forma ovalada. E o mental inferior, ele é responsável por essas questões mais do dia a dia, né? Essas questões mais materiais, né? O que você decide fazer materialmente na sua vida, desde que horas você acorda, os seus raciocínios normais do dia a dia, do cotidiano, o que que você vai fazer, com quem, como você fala, o que você escolhe fazer, né, no dia a dia. Esse é o mental inferior. Aí, subindo um pouco mais, a gente chega no mental superior. O mental superior seria a sua filosofia, a sua teoria, aquilo que você pensa de maneira mais profunda, aquilo que você racionalize, né, e chega em lugares mais profundos. Subindo um pouco mais, a gente chega no primeiro corpo que jamais muda, é o Budi, ou o corpo búdico. É ali que fica estocado todas as nossas emoções, vivências, fatos, aprendizados, coisas a aprender que ainda não foram aprendidas, todas as nossas experiências visuais, assim, sabe aquela coisa quando a gente vai desencarnar, a gente passa um filme da nossa vida? Um rewind, assim, de tudo que aconteceu conosco nessa vida, é um rewind mesmo, está sendo rebobinado e estocado no corpo búdico antes da gente desencarnar, porque aí a gente vai perder todos os outros corpos, o mental, o astral, o etérico e o corpo físico, né? Todos eles vão deixar de existir, porque aquela encarnação já foi. Mas as experiências não podem deixar de existir, né? Essas daí são patrimônio, elas precisam continuar, elas são um patrimônio de aprendizado, ou de aprendizados a acontecer ou de já acontecidos. Então, eles precisam ser estocados e o lugar disso é o corpo búdico, beleza? E por último, o corpo mais etéreo, o corpo mais sutil que a gente tem, seria a alma, o espírito ou o corpo Atma, né? Ele é aquilo que nos integra ao todo. O todo seria a coisa mais divina do qual nós fazemos parte, né? Todos nós fazemos parte, todos nós somos uma peça desse mosaico que nos integra ao cosmos. Essa teoria na qual Lacerda, com certeza, e nós também acreditamos muito que existe, é uma teoria que vem de muito tempo atrás, é uma teoria bem ancestral, não foi criada pela apometria, e, e ele trabalha em cima nessa apometria fundamental dele, ele trabalha nos desequilíbrios que nascem desses corpos. Por exemplo, um desequilíbrio de corpo astral pode causar emoções complexas, né? Emoções difíceis, emoções traumáticas e vindas de trauma, né? E
enquanto que um desequilíbrio no corpo mental pode causar algum tipo, em vez de você ficar racionalizando na sua vida, pensando, teorizando, você também pode teorizar coisas distópicas, né? Coisas que não vão colaborar com a humanidade nem com você mesmo, né? Então você pode sim se desvirtuar, é ali que nasce a arrogância, é ali que nasce o lado mais autoritário, né? Um mental superior desequilibrado, ele pode conter muito de alguma característica autoritária, né? Então, são esses desequilíbrios que interessavam ao Lacerda, trabalhar os corpos para equilibrar as ações, as emoções, as nossas escolhas, né? Aí ele pegou e fez, né? A gente já conversou sobre isso, né? Que ele lançou, ele se lançou a esse trabalho de ficar quase 20 anos fazendo muitos testes e muito trabalho, muitas ajudas, né? Dentro da Casa do Jardim, que era um anexo ali do Hospital Espiritual de Porto Alegre. Depois, muito tempo depois, ele foi para uma outra casa, né? Mas muito tempo ele trabalhou ali no anexo do hospital. E aí a Casa do Jardim, ela teve um desenvolvimento muito grande, né? Lá dentro da apometria fundamental, ao ponto de ele lançar o livro dele em 88, né? O Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Veja só o subtítulo do livro, né? Novos Horizontes para a Medicina. Ele estava procurando ainda esse viés científico, médico, como um médico, né? Para ajudar as pessoas em questões que eles sabiam que tangenciavam a saúde, tanto mental quanto física. Então, a apometria para ele era uma forma de cuidar dessas duas facetas do ser humano, né? Então, depois desses 20 anos, né, mais de 20 anos trabalhando com apometria, ele lança esse livro, Espírito Matéria, e aí ele vai, nesse livro, ele vai descrever as 13 leis que ele fez, que ele compilou com os experimentos dele. Então, são leis dizendo a respeito do quanto os pulsos desdobram um corpo, né? Desdobram a pessoa assistida nos 7 corpos que ela contém, na reintegração desses corpos, então você dá pulsos instalando os dedos, e por isso que os apômetras vivem instalando os dedos, que é para dar os pulsos magnéticos que comandam as ações, que concentram energia para que as ações aconteçam. Então, essas leis são basicamente isso, do avanço no passado, do avanço para o futuro, coisas nesse nível, até que ele chega na 13ª lei, e é essa que eu queria comentar aqui hoje com vocês. As 13 leis, vocês podem estudá-las, está disponível no Google, em qualquer lugar, vocês podem estudá-las, elas têm seus comentários. Também estão presentes nesse livro que eu lancei, que é da apometria horizontal. Vocês têm ali as leis comentadas e atualizadas, inclusive, eu comento ali para a gente entender melhor, tá, de uma maneira bastante didática, para a gente entender melhor ao que elas se referem, como que elas são ativadas, né? Mas aqui para o nosso curso interessa a 13ª lei. Tá? Nesse momento eu estou querendo me concentrar nela e no comentário que o Lacerda deixa após ele descrever a lei. Então, a lei é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sob o presente dos doentes obsidiados. Em outras palavras, ele está dizendo sobre obsessão, né? E aí ele fala assim, né? Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora.
Ele está dizendo claramente, né? Se a gente não cuidar das obsessões, a gente não cuida de maneira efetiva do atendido, né? E aí ele diz como fazer isso, mas o comentário dele que me chama atenção, me chamou a atenção é: não se deve jamais deixar espíritos obsessores soltos. Deixar obsessores soltos, após breve doutrinação evangelizadora, como usualmente se faz nas sessões de desobsessão nas casas espíritas em geral, é pouco produtivo. Não é com um diálogo de poucos minutos ou mesmo com orações que se demovem perseguidores resistentes ou magos negros. Reafirmamos, esse procedimento clássico torna o trabalho inócuo e até prejudicial. Então, aqui ele foi bastante crítico ao espiritismo kardecista, de casas espíritas, a FEB, né? A Federação Espírita Brasileira, por sua vez, proíbe a apometria nos centros federados. E o Divaldo Pereira Franco, que é uma grande voz de espiritismo, por sua vez, ele também foi nessa linha de crítica, né? E ele fez essa linha crítica à apometria. São palavras dele, essas que eu vou ler agora. Na prática e nos métodos de libertação dos obsessores, a violência que ditos métodos apresenta, a mim pessoalmente me parecem tão chocantes que fazem recordar-me da lei de Talião, que Moisés suavizou com o código legal e que Jesus sublimou através do amor. Então, se alguém prefere a apometria, divorcie-se do espiritismo. É um direito, mas não misture para não confundir. A nossa tarefa é de iluminar, não é de eliminar. O espírito mau, perverso, cruel, é nosso irmão na ignorância. Essas são as palavras do Divaldo, né? São bastante duras, né? E me parece aí que está posto um debate, ou quase um embate, né, entre os dois lados. E eu concordo com essa ideia de que a gente não tem que eliminar, né? E de maneira alguma, eu acredito que os apômetras estão focados em eliminar. Então, acho que aí existe um pouco do uso das palavras um pouco duras, um pouco delimitadas de maneira mais duras, e talvez não haja muito diálogo entre os dois grupos para que eles cheguem em compreensões melhores do que cada um pratica. Bom, mas de qualquer forma, foi por aí, foi vendo esse tipo de manifestação, tanto de um lado quanto do outro, que foi nascendo essa vontade de criar uma coisa, uma outra vertente da apometria, que ela realmente não desse argumentos para essa ideia de que se está eliminando algo. E daí tem tudo a ver com aquela ideia que eu sempre falei, que vocês viram em vídeos passados, sobre esse movimento. É um movimento análogo, né? A ideia de você não. Lembra que eu falava? De você não dar força à psiquiatria, né? Aquilo que vem de fora para dentro, mas dar força à terapia, aquilo que vem de dentro para fora, inclusive a terapia humanista, não a terapia psicanalítica ou mesmo a psicologia analítica do Jung, mas a terapia, ou os behavioristas, mas essa terapia humanista que tenta descobrir junto com o atendido as suas questões, as razões das suas questões, as causas, e transformar juntos, não diagnosticando e não trazendo de fora para dentro, né? Ou então, como a psiquiatria também às vezes faz com um tratamento exógeno medicalizante, né? Um comprimido parou a depressão. Sim, parou enquanto o comprimido estiver fazendo efeito, né? Depois, e depois fica tendo que aumentar a dose, né? Porque o corpo vai acostumando com aqueles comprimidos, com aquela química, e aí você vai ter que aumentar a dose, ou vai ter que recorrer a outro tipo de fármaco.
Então, a coisa que vem de fora para dentro, ela não é sustentável, ela não se sustenta ao longo do tempo. Aquilo que é descoberto de dentro para fora, essa sim, essa é sustentável, porque é uma descoberta do próprio ser, existe uma reforma do próprio ser. É a tal da reforma íntima, mas de uma maneira muito profunda, e essa realmente ela não retrocede, ou até retrocede, mas com muito poucas chances disso acontecer. Então, é isso que vai, é esse tipo de embate que existiu entre apômetras e espíritas kardecistas, foi sensibilizando a gente a buscar uma forma que a gente não fosse confundido com a ideia de que a gente que a gente está interferindo no processo de descoberta ou de evolução daquela personalidade, daquele espírito, que a gente não estaria interferindo, mas acompanhando e ajudando e organizando, orientando, jamais se sobrepondo ou doutrinando esta outra personalidade, este outro espírito. Então, para a gente não se confundir com isso, porque existia essa possibilidade de a gente se confundir, que a gente foi se afastando e criando esse lance, essa vertente da apometria horizontal, baseado em outras coisas que a gente vai falar aí no futuro, tá bom? Mas por enquanto é isso, vocês estão percebendo onde eu quero chegar, né? Eu vim falando um pouco da apometria fundamental, mostrando o quanto Lacerda foi rigoroso na sua forma de dizer sobre os obsessores, o quanto Divaldo vai se contrapor, e o quanto tudo isso nos fez despertar para uma outra tentativa, uma outra forma. Beleza? Por enquanto é isso. E aí vai acompanhando. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não esqueça de dar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de alerta aí para você ser avisado quando a gente postar novos vídeos e você não perder nada do que a gente vai dessa sequência de aulas que a gente está dando, tá bem? É isso. Então até a próxima aula.